E aí, desbravadores da história? No episódio anterior, mergulhamos na verdadeira história da primeira expedição oficial ao Brasil e vimos como os portugueses foram recebidos com um churrasco pano. Isso mesmo, o primeiro marinheiro que tentou fazer contato com as Índias brasileiras acabou virando o prato principal de um banquete canibal. Também descobrimos como o Américo Vespúcio, aquele italiano esperto, quase chegou à Antártida e acabou dando nome ao nosso continente. E não podemos esquecer do Fernão de Noronha, o cara que ganhou a ilha inteira de presente do rei de Portugal e provavelmente nunca nem pisou nela. Uma história de dar inveja a qualquer influencer de hoje. Mas você sabia que os franceses quase tomaram o Brasil de Portugal? E que o primeiro brasileiro famoso ganhou esse título porque atirou em um passarinho? E que tem um português que pode ter chegado aqui antes de Cabral descobrir o Brasil e virou o pai de praticamente todo mundo de São Paulo? Fica aí que hoje você vai descobrir a verdadeira história da invasão francesa e dos primeiros heróis brasileiros. E eu garanto que é muito mais louca e surpreendente do que qualquer novela da Globo. E aí, galera, bem-vindos de volta ao canal História do Brasil, o que não te contaram. Se você perdeu os episódios anteriores, corre lá pra assistir porque hoje a gente continua a nossa jornada pela história mais incrível e menos contada do Brasil. Hoje vamos falar sobre o que aconteceu quando os franceses descobriram que o Brasil existia e pensaram: opa, isso aí parece lucrativo. Vamos pegar um pedaço também. E logicamente, como Portugal reagiu, tipo aquele amigo possessivo. Ei, eu vi primeiro e é meu. Também vamos conhecer os primeiros influencers do Brasil colonial, João Ramalho e Diogo Álvares Caramuru. Dois portugueses que caíram nas graças dos índios, casaram com as filhas dos caciques e viraram praticamente semideuses nas suas tribos. Eles foram os primeiros gringos a fazer sucesso no Brasil, muito antes dos Beatles ou do Johnny Depp. Mas antes de começar, deixa eu te adiantar uma coisa. No final desse vídeo eu vou revelar como um português virou o pai de São Paulo e teve tantos filhos que, se você é paulista, tem grande chance de ser descendente dele. E também vou contar como o Caramuru conseguiu escapar de virar churrasco de índio com um truque digno de um mágico de Las Vegas. Então fica até o final que vai valer muito a pena. Vamos começar com uma verdade inconveniente. Portugal não foi o único país europeu interessado no Brasil. Mal a tinta da carta de Pero Vaz de Caminha tinha secado e os franceses já estavam de olho na nossa terra. E por que os franceses estavam tão interessados? Pau-Brasil, meus amigos. Aquela madeira vermelha que deu nome ao nosso país era tipo o petróleo da época. Era usado para fazer tinta vermelha para atingir tecidos de luxo na Europa. Cada tora valia uma pequena fortuna. E quem assistiu o vídeo anterior já tá sabendo disso. Os franceses, principalmente os marinheiros de Dieppe e Honfleur, na Normandia, começaram a fazer visitinhas não autorizadas ao Brasil. E eles tinham uma vantagem desleal. Contratavam pilotos portugueses desertores. Era tipo contratar o ex-funcionário do seu concorrente que conhece todos os segredos da empresa. Trapaça, né? Portugal até tentou manter o Brasil em segredo. Sério, Dom Manuel I proibiu seus súditos de fazerem mapas detalhados sobre as terras do sul do rio Manicongo e das ilhas de São Tomé e Príncipe. Era a versão medieval de colocar senha no celular para o namorado não ver. Mas não adiantou muito, galera. Os franceses eram espertos e audaciosos. Eles não só vinham buscar pau-Brasil, como também estabeleciam relações amigáveis com os índios. Enquanto os portugueses chegavam com aquela pose de donos do pedaço, os franceses eram mais tipo: e aí, parceiro, bora fazer negócio? E os índios? Bem, muitos preferiam negociar com os franceses. Afinal, os portugueses tinham aquela mania chata de querer catequizar todo mundo, enquanto os franceses só queriam fazer comércio mesmo. Era tipo escolher entre o amigo chato que fica dando lição de moral e o amigo descolado que só quer trocar figurinha. Essa escolha não é tão difícil. Um dos primeiros franceses a deixar um relato detalhado sobre o Brasil foi Binot Palmier de Gonneville. O cara era capitão de uma nau Espoir, que significa esperança em francês, e saiu de Honfleur em junho de 1503 com destino às Índias. Mas aí aconteceu aquela coisa clássica de filme de aventura. Uma tempestade desviou o navio do curso. Não diga. E sabe onde Gonneville veio parar? No Brasil. Provavelmente no Rio São Francisco e em Santa Catarina. Depois navegou para o norte, passando por Cabo Frio e finalmente chegou perto de Porto Seguro. No primeiro lugar onde parou, Gonneville e sua tripulação ficaram 3 meses consertando o navio. E olha só que interessante, eles ergueram uma cruz enorme, exatamente como os portugueses faziam. Era tipo aquela história de marcar território, só que com um símbolo religioso. Olha, passamos por aqui e deixamos nossa marca.
Mas a parte mais fascinante é que Gueneville levou 2 índios para a França. Um deles era Esomeric, um jovem de 15 anos, filho do cacique Túquino, chefe de uma tribo de Carijós. O outro era Namoa, um cara de uns 40 anos que foi como companheiro do garoto. Gueneville prometeu devolvê-los em 20 meses. Spoiler, ele não cumpriu a promessa. Namoa morreu durante a viagem, antes mesmo de ser batizado. Já Esomeric ficou muito doente, foi batizado às pressas com o nome de Binot, mesmo nome do capitão, mas conseguiu sobreviver. O garoto é guerreiro. A viagem de volta para a França foi um desastre total. Quando estavam chegando à costa da Normandia, foram atacados por piratas. Perderam toda a carga e o navio afundou. 12 homens morreram no combate e outros 4 morreram depois por causa dos ferimentos. Dos 60 homens que começaram a viagem, só 26 voltaram vivos. E o que aconteceu com o jovem Esomeric? Aqui vem a parte mais incrível da história. Gueneville, que não tinha filhos, adotou o índio brasileiro, deu educação, título de nobreza e o garoto acabou se tornando o patriarca de uma família nobre na França. Imagina só, um índio carijó do Brasil virando nobre francês no século XVI. É tipo aqueles filmes de príncipe e mendigo, só que real, né? E agora vem a parte mais tensa da nossa história. Como Portugal reagiu quando descobriu que os franceses estavam roubando o pau-brasil? Prepare-se porque essa história tem mais treta que reality show, mais que BBB, com certeza. Quando Portugal descobriu que os franceses estavam fazendo a festa no Brasil, a reação foi digna de um meme de ciúmes. Como assim vocês estão pegando meu pau-brasil, pô? Em 1509, 7 índios brasileiros foram levados para Rouen, na França. Era tipo uma exposição viva. Olhem, trouxemos esses caras exóticos do outro lado do mundo. Portugal ficou sabendo e não gostou nem um pouco. E eu te garanto que provavelmente não foi pelos índios, né? Em 1516, as notícias das viagens francesas ao Brasil chegaram com tanto alarme a Portugal que Dom Manuel I mandou emissários à corte francesa para protestar formalmente. Era basicamente: ei, rei da França, controla seus súditos aí, irmão. Eles estão pegando o que é nosso. Vai dar porrada, hein? Mas aqui vem a parte mais interessante. Alguns armadores franceses eram tão poderosos que nem o próprio rei da França conseguia controlá-los. Caras como Jean Angot, que depois virou Visconde de Dieppe, e Jean Fleury eram praticamente senhores feudais do mar. Eles tinham frotas próprias e faziam o que bem entendiam. Portugal até tentou resolver a situação pelos meios diplomáticos e judiciais, mas quando viu que não estava dando certo, partiu para a negociação direta com esses corsários. Era tipo tentar fazer acordo com um traficante do morro porque a polícia não consegue subir lá. As coisas não mudaram muito, né? Mesmo assim, em 1521, um francês chamado Hugo Roger fez uma viagem super bem sucedida ao Brasil. E Portugal recebeu informações de que os franceses estavam preparando mais navios. Em 11 de fevereiro de 1525, o embaixador português na França, João da Silveira, mandou um relatório alarmante. 10 navios franceses estavam sendo preparados para vir ao Brasil, com ordens de tomar qualquer navio que encontrassem pelo caminho. Era praticamente uma declaração de guerra não oficial. Foi aí que Portugal decidiu que era hora de mostrar quem mandava de verdade. Mandou Cristóvão Jacques em 2 expedições, 1516 e 1526, com a missão clara: proteger a costa brasileira e reprimir o contrabando. Em outras palavras, irmão, vai lá e mete a porrada nos franceses. Cristóvão Jacques levou a missão ao pé da letra. Ele capturou vários navios franceses, executou tripulações inteiras e mandou outros de volta para a Europa sem orelhas e narizes. Sim, você não escutou errado. Ele cortava as orelhas e narizes dos prisioneiros antes de mandá-los de volta. Era o equivalente medieval de mandar uma mensagem bem clara: irmão, da próxima vez, eu corto é outra coisa. Enquanto o sul e o sudeste do Brasil já estavam sendo explorados e disputados, o norte ainda era praticamente uma incógnita, mas alguns portugueses corajosos se aventuraram por lá. Navegadores como João de Lisboa e Estevão Frois foram pioneiros na exploração da costa norte, além do Cabo de São Roque. Infelizmente, não temos muitos detalhes sobre essas viagens. É tipo fazer uma viagem incrível e esquecer de postar no Instagram. Na época não tinha também, né, irmão? Fica difícil. O que sabemos é que a expedição de João de Lisboa e Estevão Frois, em 1514, chegou até o Rio da Prata. Isso mostra que os portugueses estavam explorando praticamente toda a costa brasileira, de norte a sul. E aqui vem uma curiosidade fascinante. Durante essas viagens, muitos marinheiros acabaram ficando no Brasil. Alguns por naufrágio, outros por deserção. Quem não trocaria a vida dura no mar por uma vida de praias e índias? Já falamos sobre isso antes. Esses caras que ficaram para trás acabaram se tornando figuras super importantes. Eles aprenderam a língua e os costumes dos índios, e depois serviram como intérpretes e intermediários quando chegaram as expedições colonizadoras mais organizadas. Entre esses pioneiros, 2 se destacaram e viraram lendas vivas: João Ramalho, em São Paulo, e Diogo Álvares Correia, o Caramuru, na Bahia. E agora, meus amigos, vamos conhecer as histórias incríveis desses 2 caras. Pera aí que vem a parte mais incrível da história. Como um português chamado Diogo Álvares
escapou de virar churrasco de índio com um simples tiro de mosquete e acabou virando um semideus entre os tupinambás. Uma história tão inacreditável que parece roteiro de Hollywood. Vamos falar agora de um dos personagens mais fascinantes da história do Brasil, Diogo Álvares Correia, mais conhecido como Caramuru. A história dele começa com o naufrágio em 1510, nos arrecifes de Maragogipe, na Baía de Todos os Santos. A maioria dos seus companheiros que sobreviveu ao naufrágio foi executada pelos índios tupinambás. Diogo e alguns poucos foram poupados, mas só para serem sacrificados depois, provavelmente em algum ritual canibal. Era tipo aquela cena de filme em que os nativos estão engordando os prisioneiros para o banquete. Muita crueldade. Mas aí aconteceu algo que mudou completamente o destino de Diogo Álvares. Ele tinha conseguido salvar dos destroços do navio um mosquete e um pouco de pólvora. Um dia, viu uma ave voando e teve a ideia genial. Atirou e acertou o pássaro em pleno voo. O barulho do tiro e o efeito fulminante do disparo causaram um assombro total nos índios. Eles nunca tinham visto nada parecido. Imagina a cena aí, um estrondo, fumaça saindo de um pedaço de metal e de repente um pássaro cai do céu. Para os índios era literalmente mágica. Os tupinambás, impressionados, começaram a gritar Caramuru, Caramuru! Existem várias interpretações para esse nome. Pode significar homem de fogo, filho do trovão, ou fazer referência a um peixe escorregadio e forte, tipo uma moreia, que vivia entre as pedras. De qualquer forma, Diogo Álvares passou instantaneamente de futuro churrasco para semideus. É tipo aquela história do cara que está prestes a ser demitido e de repente fecha o maior contrato da empresa. Eu achei pura sorte. Com sua arma de fogo, Caramuru começou a ajudar os tupinambás nas guerras contra as tribos inimigas. Imaginem só, enquanto os outros índios estavam com arcos e flechas, ele aparecia com um mosquete. Era tipo levar uma metralhadora para uma luta de espadas, vai dar ruim. Para consolidar sua posição, Caramuru casou com o Paraguaçu, ou Guaibim-Pará, filha de Taparicá, um chefe tupinambá muito influente. Eles se estabeleceram na região que depois ficaria conhecida como Vila Velha, perto da atual Salvador. Agora vem a parte mais controversa da história. Diz a lenda que Caramuru viajou para a França com o Paraguaçu. Lá, ela teria sido batizada solenemente, tendo como padrinhos o próprio rei Henrique II e a rainha Catarina de Médici, e por isso teria recebido o nome cristão de Catarina. Mas, os historiadores têm sérias dúvidas sobre essa viagem. Primeiro porque os relatos mais antigos sobre Diogo Álvares, de 1526, 1531 e 1535, não mencionam nada sobre isso. Segundo porque Caramuru era super importante na Bahia durante as revoltas indígenas, então é difícil acreditar que ele teria ficado tanto tempo fora. E terceiro, porque não existe nenhum registro nos arquivos portugueses ou franceses que comprove essa viagem ou batismo na França. O mais provável é que a tradição tenha confundido Diogo Álvares com outro europeu, talvez um espanhol que vivia entre os índios no Rio Grande do Norte e que realmente foi para a França. De qualquer forma, a figura de Caramuru transcendeu a história e virou lenda. Ele inspirou até um poema épico, O Caramuru, escrito por Frei José de Santa Rita Durão e publicado em 1781. Diogo Álvares morreu por volta de 1557 ou 1558, provavelmente em Salvador ou arredores, deixando um legado incrível como mediador entre os mundos europeu e indígena. Agora não sai daí não, porque se Caramuru foi o grande nome da Bahia, João Ramalho foi o cara que praticamente fundou São Paulo, e a história dele é tão incrível quanto a do Caramuru. João Ramalho era um português que por volta de 1532 já estava estabelecido nos campos de Piratininga, o planalto onde hoje fica a cidade de São Paulo. Ninguém sabe ao certo como ele chegou lá. Pode ter sido náufrago, desertor ou simplesmente um aventureiro que decidiu se embrenhar no interior. O que sabemos é que ele se casou com Bartira, filha do cacique Tibiraçá, líder dos índios guaianazes da região. Esse casamento deu a Ramalho uma influência enorme entre os nativos. Era tipo se casar com a filha do dono da empresa e virar diretor. Aí é fácil, né, irmão? Quando Martim Afonso de Souza chegou com a sua expedição colonizadora em 1532, encontrou em João Ramalho um aliado inestimável. Ramalho conhecia o território, falava a língua dos índios e tinha a confiança dos nativos. Foi fundamental para o estabelecimento dos primeiros colonos e ajudou a fundar a vila de Santo André da Borda do Campo, perto da atual São Bernardo do Campo. A importância de João Ramalho foi tão grande que ele ocupou o cargo de vereador em Santo André entre 1555 e 1558. Imaginem só, um cara que vivia entre os índios, casado com uma índia, sendo eleito para o cargo político numa vila portuguesa. Era tipo um gringo virando prefeito do Brasil de hoje. Existe uma controvérsia sobre quando exatamente João Ramalho chegou ao Brasil. A hipótese mais aceita é que tenha sido por volta de 1513 ou 1514. Mas tem um frade, Frei Gaspar da Madre de Deus, que dizia que Ramalho estava em São Vicente desde 1490, ou seja, antes de Cabral descobrir o Brasil. Seria como dizer que já tinha um português morando no Brasil quando os portugueses descobriram o Brasil.
Uma frase digna de Cacete Planeta. Mas os historiadores consideram essa data improvável, até porque o próprio Frade admitiu que nunca leu o tal testamento de João Ramalho onde estaria essa informação. Eu não posso falar que é mentiroso porque é um homem de Deus, mas... Junto com Ramalho, outro português chamado Antônio Rodrigues também teve um papel importante. Ele era casado com uma filha do cacique Piquerobi, irmão de Tibiraçá, e morava em Tumiaru, perto da ilha de São Vicente. Também ajudou muitos primeiros colonizadores da capitania de São Vicente. O mais impressionante sobre João Ramalho é que ele teve muitos filhos com Bartira e outras mulheres indígenas. O cara é bem safado, né? Tantos que, se você é paulista, irmão, tem grande chance de ser descendente dele. É tipo aquele tio que ninguém fala sobre nas reuniões de família, mas que todo mundo sabe que espalhou genes por toda a cidade. Quem não tem, escreve aqui embaixo, eu acho que a maioria tem. E agora vamos descobrir como esses dois personagens incríveis, Caramuru e João Ramalho, foram fundamentais para a colonização do Brasil. Sem eles, a história poderia ter sido completamente diferente. Caramuru e João Ramalho foram muito mais do que simples aventureiros ou náufragos com sorte. Eles foram os primeiros verdadeiros brasileiros, europeus que se adaptaram completamente à vida na nova terra, aprenderam as línguas indígenas, casaram com nativas e criaram famílias mestiças. Esses dois homens representam o início da miscigenação que caracteriza a formação do povo brasileiro. Eles não vieram como conquistadores arrogantes, mas se integraram às comunidades locais, ganhando respeito e influência. Quando as expedições colonizadoras oficialmente chegaram, tanto Caramuru quanto João Ramalho serviram como pontes entre dois mundos. Eles traduziram não apenas palavras, mas culturas inteiras. Explicavam aos portugueses os costumes indígenas e aos índios as intenções dos europeus. Sem a mediação desses homens, os conflitos entre portugueses e indígenas teriam sido muito mais sangrentos e destrutivos. Eles conseguiram, em muitos casos, evitar guerras e facilitar acordos pacíficos. Caramuru, na Bahia, foi fundamental para a fundação da cidade de Salvador em 1549, quando Tomé de Souza chegou como primeiro governador do Brasil. Sem a ajuda de Caramuru e sua influência sobre os tupinambás, a instalação da capital da colônia teria sido muito mais difícil e talvez impossível. João Ramalho, por sua vez, garantiu que os portugueses pudessem se estabelecer no Planalto de Piratininga, com a bênção dos Guaianazes. Sem eles, a fundação de São Paulo teria enfrentado uma resistência indígena muito maior. Esses dois homens também deixaram um legado genético impressionante. Seus descendentes mestiços, os mamelucos, formaram a base da população colonial em São Paulo e na Bahia. Eles combinavam o conhecimento europeu com a adaptabilidade indígena e foram essenciais para a exploração do interior do Brasil. Os filhos e netos de João Ramalho, em particular, tornaram-se os famosos bandeirantes que expandiram as fronteiras da colônia muito além do Tratado de Tordesilhas. Sem essa primeira geração de mestiços, o Brasil provavelmente seria muito menor do que é hoje. É importante notar que, apesar de terem se integrado às comunidades indígenas, tanto Caramuru quanto João Ramalho mantiveram sua identidade portuguesa e sua lealdade à coroa. Eles não viraram índios. Eles criaram, na verdade, algo novo, uma identidade híbrida que seria a semente da brasilidade. Quando pensamos na formação do Brasil, tendemos a focar nos grandes nomes oficiais: Pedro Álvares Cabral, Martim Afonso de Souza, Tomé de Souza, Mendes Sá, mas a verdade é que, sem figuras como Caramuru e João Ramalho, esses administradores teriam encontrado uma resistência muito maior e talvez não tivessem conseguido estabelecer a colônia de forma tão eficaz. Então, portanto, meus amigos, na minha opinião, eles foram os verdadeiros fundadores do Brasil, não por terem chegado primeiro ou por terem títulos oficiais, mas por terem criado as condições para que a colonização pudesse acontecer de forma menos traumática. Mas, continuando a história, enquanto Caramuru e João Ramalho ajudavam a estabelecer a presença portuguesa no Brasil, os franceses continuavam tentando fisgar um pedaço do nosso território. A situação ficou tão séria que, em 1530, Portugal decidiu mandar uma expedição colonizadora oficial, comandada por Martim Afonso de Souza. Não era mais só uma questão de explorar para o Brasil, era preciso ocupar efetivamente o território para garantir a posse. Os franceses, no entanto, não desistiram facilmente. Em 1555, eles deram o golpe mais ousado, fundaram a França Antártica na Baía de Guanabara. Isso mesmo, eles literalmente criaram uma colônia francesa, onde hoje é o Rio de Janeiro. A França Antártica foi liderada por Nicolas Durand de Villegagnon, um cavaleiro da Ordem de Malta. Ele construiu um forte na ilha que hoje leva o seu nome, a Ilha de Villegagnon, onde fica a escola naval para quem é do Rio de Janeiro, e começou a estabelecer uma colônia. Os portugueses, obviamente, não gostaram nem um pouco dessa invasão. Mendes Sá, o terceiro governador-geral do Brasil, liderou pessoalmente a expulsão dos franceses em 1560. Mas eles eram persistentes e só foram definitivamente expulsos em 1567, quando Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, fundou a cidade do Rio de Janeiro. Mesmo depois disso, os franceses ainda tentariam estabelecer outra colônia, a França Equinocial, no Maranhão, em 1612 e 1615. Mas isso tudo, galera, é uma história para outros vídeos. O importante é entender que a presença francesa no Brasil não foi apenas uma série de incursões de contrabandistas. Foi uma tentativa
tentativa séria e organizada de estabelecer colônias permanentes. Se tivessem sido bem-sucedidos, talvez hoje estivéssemos falando francês em vez de português. Eu não estaria feliz, não sei vocês. E assim, galera, terminamos nossa jornada pela história da cobiça estrangeira no Brasil e dos primeiros heróis brasileiros. Vimos como os franceses quase tomaram o Brasil de Portugal, como Diogo Álvares Caramuru escapou de virar churrasco de índio com um simples tiro de mosquete e como João Ramalho se tornou o patriarca de São Paulo. Essas histórias mostram que o Brasil não foi simplesmente descoberto e colonizado de forma linear e organizada. Foi um processo caótico, cheio de conflitos, acasos e personagens fascinantes. Os franceses queriam um pedaço do Brasil porque viram o potencial econômico da terra. Portugal reagiu com diplomacia, negociação e, quando necessário, força bruta. Caramuru e João Ramalho representam algo único na história da colonização. Europeus que se adaptaram completamente à vida na América, criando pontes entre culturas e ajudando a formar uma nova identidade. E o mais incrível, tudo isso aconteceu nos primeiros 50 anos após o descobrimento. Enquanto a gente hoje demora décadas para resolver problemas básicos, esses caras estavam literalmente criando um país do zero, enfrentando perigos inimagináveis e mudando o curso da história. E aí, galera, o que acharam dessa história incrível? Se você ficou impressionado com essas revelações, curte esse vídeo aí embaixo. Essa história merece ser conhecida por todo brasileiro. Nos comentários me conta, você sabia que o Caramuru escapou de virar comida de índio atirando em um passarinho? E que João Ramalho pode ser seu tataravô se você é paulista? Escreve aí, nunca imaginei que a história do Brasil fosse tão cinematográfica. E não para não, guerreiro! Compartilhe esse vídeo com seus amigos e família. Todo mundo precisa conhecer a versão real da nossa história, não aquela versão chata e sem graça da escola. Se inscreve aí, ativa o sininho e volta aqui nos comentários para me contar qual foi a parte que mais te surpreendeu dessa história. Eu leio todos os comentários e adoro interagir com vocês. Valeu, galera, e até a próxima aventura histórica. E lembre-se, a história real é sempre mais interessante que a ficção. Se gostou? Like.